Uma boa tarde a todos. Mais uma vez estamos reunidos nesta casa que nos recebe com muito amor e carinho para mais uma oportunidade de estudo dessa doutrina maravilhosa que os Espíritos trouxeram até nós. Uma doutrina de conforto, de esperança, de alívio, nos explicando o que nós temos que fazer, como fazer, por que fazer e a recompensa daqueles que seguem o que está sendo pedido. Então é com muito carinho que ao adentrarmos essa casa, somos envolvidos num abraço fraterno, que já somos atendidos no que estamos necessitando. Então, um cordial, sejam bem-vindos, uma cordial boa tarde, aos companheiros da internet que nos acompanham também, um abraço fraterno, um beijo no coração. Ao adentrarmos as portas desta casa, como já falei, somos envolvidos pelos companheiros da espiritualidade que nos atendem no que estamos necessitados. E assim, aqui começamos o nosso tratamento. E aqui saímos um pouco melhorados, quer moralmente, quer intelectualmente, pois quando passamos a entender o que temos que fazer, fica mais fácil ante as dificuldades que se apresentam. Né? Se nós lembrarmos do Salmo 23, que diz, que o Senhor é meu pastor, nada nos faltará, ainda que caminhe pelo vale das sombras, para deitar-me em pastagens verdes, onde repousarei meu corpo. Então, Ele está sempre conosco, nunca nos abandona. Nós, que às vezes deixamos fazer a nossa parte, de atender ao seu pedido. Mas somos jovens ainda e temos muito que aprender. Então, vamos aproveitar ao máximo que estaremos conversando nesta tarde. Alguns recadinhos breves. O primeiro deles, os nossos horários, nossas palestras, todas as atividades se encontram no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive as palestras que ficam gravadas ficam à disposição. Às vezes não conseguiu chegar, algum problema aconteceu, a vida da gente é corrida, vai lá no site. Vai lá no site, acesse as palestras, estão todas disponíveis. Se tiver dúvida também, mande lá a sua dúvida que o pessoal vai atender, vai responder. Então, é um trabalho muito gostoso. E nós temos aqui na nossa casa os trabalhos todos os dias, palestra todos os dias. De quarta-feira a partir das 14 horas. Na sexta-feira nós temos um trabalho voltado para os dependentes químicos, químicos e seus familiares. É um trabalho que é feito, uma orientação que é passada, é um trabalho de fortalecimento que é passado às famílias que passam por dificuldades. E durante a semana, de terça a quinta-feira, sempre às 8 horas e 5 minutos. Meia hora antes de cada palestra, nós temos o plantão de orientação. Se alguém precisar conversar alguma coisa, tiver alguma dúvida, ou simplesmente falar. Tem sempre alguém disposto a escutar, à disposição. É só nos procurar. Tá certo? Na área social, nós atendemos 80 famílias cadastradas, todo segundo sábado do mês. Nós distribuímos cestas básicas. Queria agradecer a ajuda que nós recebemos, mas pedimos encarecidamente que continuem nos ajudando com o que puderem, porque como é um trabalho de caridade, um trabalho voluntário, então todo mundo participando, nós conseguimos atender o maior número de pessoas possíveis. Então quem puder nos ajudar, estamos precisando de leite em pó, de arroz, óleo, açúcar e macarrão. Quem puder trazer, que seja um pacote de macarrão ou um pacote de açúcar, já ajuda muito. Tá? E o restante é por nossa conta. Aí a gente arregaça as mangas e vamos trabalhar. Tá certo? Nós também realizamos todo sábado a entrega de lanches para os moradores de rua que se localizam entre as estações Carandiru e Tietê. O trabalho começa a partir das 16h30 com a preparação dos lanches. Depois tem a prece, depois sai para a distribuição. E é reconfortante esse trabalho do momento que você está conversando com esses companheiros que estão. Muitas histórias, muitas experiências de vida, muitos sofrimentos e muita alegria por ter sempre alguém que olha por eles. Então temos que fazer a nossa parte também. Quem puder, quiser colaborar, 16h30 se encontra com o pessoal, venha trabalhar com a gente, venha fazer esse bom trabalho. Aos domingos nós temos evangelização infantil, a partir das 9 horas da manhã. A palestra começa às 10, a partir das 10,
Então, enquanto os pais ficam na palestra, os filhos, né, ficam tendo o primeiro contato com a doutrina espírita. Então, tem algumas brincadeiras, tem desenhos, tem tudo voltado para a doutrina espírita. Então, é um momento de reflexão. E temos também a nossa mocidade espírita, né? Temos a nossa mocidade, também no domingo. Tem um violão, tem alguns jovens que se reúnem para tocar umas musiquinhas, né? Então, é gostoso. Quem quiser participar, o convite está feito, certo? O primeiro e terceiro sábado do mês tem o curso de gestantes, onde que após esse curso é distribuído um enxovalzinho para cada uma das gestantes aí que vão receber espíritos que vêm no nosso plano, né, para continuar a sua jornada. Então é o primeiro carinho que esses espíritos recém-encarnados vão receber, né, que é uma prova de amor por todos aqueles que nos pedem, que precisam de ajuda. Então fica esse convite aí para todos. E quem quiser conhecer, nós temos ainda aqui, temos um banner que fala sobre a obra de Mirabelli, né? O Mirabelli, ele foi tem uma psicografia espírita, foi muito questionado, inclusive perseguido pela justiça, mas ele mostrou, através do seu trabalho e das suas obras, que existe vida, né? Que a vida continua, que os espíritos existem, e através das materializações, através das psicografias, ele mostrou que realmente existe vida após a morte, né? Ou seja, que não existe morte, existe a vida. Existe um breve descanso entre a parte física e a parte espiritual. Então, quem quiser, estamos à disposição aí, bem nesse livro aí, a GEB Editora, ele tem esses livros para disposição de todo mundo, certo? Bom, passei os recados, né? Já nos preparamos já para... já foi, sexta de Páscoa já foi, né? Tá bom, é isso mesmo. Então vamos fazer a nossa prece, vamos iniciar aí o nosso preparo para a palestra, né, que será realizada. Então, mais uma vez aí, vamos pedindo que se acomodem da melhor maneira possível nas cadeiras, né? Vamos fechar os nossos olhos do plano físico, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, e vamos agradecer pela oportunidade que nos é fornecida nesta tarde, Pai, por essa dádiva que nos é apresentada, por esse momento em que estaremos, Pai, contando com o vosso auxílio e o vosso amparo, estudando um pouco mais essa doutrina maravilhosa, uma doutrina que reconforta, que esclarece, que fortalece o homem na sua jornada. Então, agradecidos, Pai, por essa oportunidade, do fundo da alma, pedimos humildemente que permaneça conosco, nos orientando sempre. E agradecidos, pedimos permissão para iniciarmos a palestra da tarde. Graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho o nosso companheiro Rudai, que fará o tema da tarde. Que ele seja feliz na exposição. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, aos quais nós rogamos a bênção, a proteção e o amparo a todos nós. Sabemos que a espiritualidade amiga, os nossos parentes, amigos, anjos guardiães e os colaboradores desse trabalho já estão a postos há muito tempo. Como nós, vem, faz a tarefa, retorna, outros ficam, justamente para auxiliar aqueles irmãos que precisam, de alguma forma, do esclarecimento, da orientação, da palavra realmente que dá ânimo, esperança, fé e confiança. Então, o mundo espiritual, ou os habitantes do mundo espiritual, os espíritos, são bastante ativos, como, por assemelhação, somos aqui na Terra, diferenciados apenas no aspecto que lá trata-se de material, podemos assim dizer, espiritual. E aqui na Terra nós tratamos de matéria, coisas do dia a dia, coisas que tocam diretamente a nós, que na maioria das vezes causam ilusões a todos nós. O tema proposto é A Fé Transporta Montanhas, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo capítulo aborda bastante esse assunto, sobre a questão da fé, tão bem colocada nos Evangelhos, fartamente esquecido por nós,
e muito importante para a consecução de nossos objetivos, sejam eles materiais ou espirituais, sejam eles materiais ou morais, né? Jesus diz assim, lá em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 19. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se dele, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para acolá, e ela transportará. E nada vos será impossível. Como já disse em Mateus, nós encontramos essa passagem no capítulo 17, 14 a 19, né? É certo que, no sentido literal, a confiança em nós, nas nossas forças, podemos realizar bastante coisas, né? Então, quando temos o conhecimento de algo e procuramos nos envolver com este algo, com este objetivo, esta meta, nós vamos lá e atingimos o objetivo, a meta, né? Mas as montanhas a que se refere-se à fé, às coisas morais. Então, para essas questões, vamos ler o que diz Kardec aqui, né? As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências, numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo à frente das melhores coisas. Assim, ele conceitua essas montanhas, essas dificuldades, né? Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Mesmo nas melhores coisas, a nossa má vontade cria dificuldades para se conseguir o que se quer. Aí não precisamos ir mais longe, né? Basta, né, avaliar o nosso dia a dia, as nossas coisas, os nossos objetivos, as nossas metas e também as coisas que estão aí à nossa volta, administradas por outras pessoas, né? Então, a fé robusta, a fé verdadeira traz a esperança e com ela carrega os recursos necessários, né, para vencer os obstáculos. Porém, a fé vacilante traz, olha só, a fé vacilante, a dúvida traz a incerteza e a hesitação. Passemos um filme em nossa cabeça e veremos quantas coisas que nós já passamos ou que estamos vivendo no momento que exige de nós confiança, perseverança, acima de tudo, em Deus, no plano espiritual, tendo Jesus à frente, porque nós não encontramos solução imediata. E diante dessas dificuldades todas, queremos soluções imediatas, mas nesse contexto não há soluções imediatas. É preciso realmente trabalhar, fazer a sua parte, confiar e aguardar para as coisas, né, solucionarem. A hesitação das quais se nutrem os obstáculos que se tem a vencer. Toda essa nossa negatividade cria obstáculos por nós mesmos, né, somada a outros, que dificultam a consecução do que nós queremos. É por isso que nós temos que pensar, refletir, buscar soluções,
seja para problemas de saúde, seja para problemas afetivos, seja para problemas econômicos e financeiros. Tudo tem solução. E a confiança naquelas coisas materiais, humanas, a confiança nos homens é importante. A confiança em nossa capacidade, em nosso potencial, é fundamental. Mas aquelas questões mais transcendentais, aquelas situações que entendemos que envolve o sentimento, envolve a emoção, envolve as pessoas, mas no contexto espiritual, é preciso aguardar. E eu diria mais, algumas soluções dependem de méritos. Méritos se conquistam através do amor ao próximo, do trabalho ao próximo, ou serviço ao próximo, e acima de tudo, do respeito, né, às leis divinas. Numa outra acepção, disse a fé, a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de atingir um objetivo, e procura os meios para chegar a tal. Imagine um cirurgião, né, após avaliar, através dos exames clínicos, laboratoriais ou de imagens, ele sabe que tem que fazer determinada cirurgia. Entende as dificuldades dessa cirurgia e passa a seu paciente as mesmas dificuldades. Com o conhecimento e com a certeza desse conhecimento, ele atinge o objetivo, ele extirpa, né, o mal no corpo físico. Mas se ele não tem esse conhecimento, ou se esse conhecimento é insuficiente, e duvida da sua capacidade, e não se alia, né, às outras pessoas que possam suprir e oferecer-lhe mais apoio, ele pode falhar, né? Aquele que se submete à cirurgia, devido à confiança em Deus, confiança no profissional, pode também ser o causador de problemas maiores, né? Sempre temos que entender, nada acontece por acaso. Tudo há uma explicação e uma razão de ser, né? Por assim dizer, né? Procura os meios para se chegar em tal coisa. A fé verdadeira dá uma espécie de lucidez, ou seja, a pessoa que está, né, cheia dessa certeza, dessa confiança, ela tem a visão, ela tem a lucidez, ela tem o discernimento das coisas. E ela, como num passe, assim, vamos dizer, ela observa, ela desenha em sua mente tudo e atinge o objetivo. E segue os passos visualizados. É como se fosse uma intuição, né, maior, né? Então, essa lucidez, a pessoa que possui fé, faz com que ela tenha certeza de conseguir atingir o objetivo. E aí no campo religioso, né, no campo, vamos dizer, espiritual, nós temos aí milhares, milhões de exemplos, né, de objetivos atingidos, de curas realizadas, curas fisiológicas, curas espirituais, devido a essa confiança ardente em Deus. Isso é um contexto, né, maior, espiritual, né, místico, né? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, né? Ou seja, dá paciência, sabe esperar, e tem a base dela na inteligência e na compreensão das coisas. Já a fé insegura, né, devido à sua própria fraqueza, ela duvida, e algumas vezes a pessoa age com violência, né? Porque não confia em si, não sabe aguardar os acontecimentos, a emoção fala mais alto e pronto, está feito aí o estrago, né? A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo, né? Quantas autoridades vemos que partem para a agressão porque não tem fé, quer que as pessoas, né, obedeçam à sua autoridade, e a autoridade é sinônimo de autoridade moral, né, acima de tudo, e quando não é obedecido, não é respeitado, seria o termo mais certo, aí parte para a violência. Aí os exemplos são também aos milhões, né? Mas aquele que conhece, aquele que tem fé, sabe, ele é paciente, né?
aguarda as coisas acontecerem. É preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade. A pessoa que tem fé nas coisas, essa fé religiosa, essa fé espiritual, esta fé superior, ela é humilde. Quantas criaturas nós conhecemos que são simples, humildes, né? E que possuem uma calma, uma tolerância, uma confiança muito grande nas coisas, né? E aí ela conduz a sua família, conduz netos, filhos, né? Prepara os seus filhos para as faculdades. A certeza é tanta que na sua religiosidade vai lá, né? Na sua igrejinha, deposita lá a sua confiança no seu santo de devoção e confiante em Deus, consegue o que quer, a cura do corpo físico, o emprego para o filho, o estudo, a casinha, né? A produçãozinha da sua... Então, quando nós temos a certeza das coisas, né? Tudo se encadeia. E nós não precisamos dizer, né, os exemplos dos apóstolos, né? Que ao ler aí os Atos dos Apóstolos, estudar através das obras psicografadas, nós vemos que eram homens que tinham problemas muito grandes, né? Mas a confiança em Deus, a confiança no Evangelho de Jesus, o vislumbre e a certeza da vida espiritual, eles iam bravamente à frente, faziam o trabalho de esclarecimento das pessoas, mostrava o Evangelho de Jesus, ou seja, a vida espiritual como na sua beleza, na sua plenitude, e acima de tudo, né, nos mostrando que somos filhos de Deus e que somos acessíveis às felicidades ou às belezas espirituais, porque o Pai é por nós, né? Então, a verdadeira fé alia-se à humildade. Aquele que a possui, deposita a sua confiança muito mais em Deus do que a si mesmo, né? Porque sabe que nós somos simples instrumentos da vontade de Deus. Então, por isso que ele confia acima de tudo nele. E tudo é por ele, né? É por isso que os bons espíritos, né, nos vêm em nossa ajuda através desta confiança. Imagina, por exemplo, que estamos passando por um problema de saúde, nós, o nosso filho, né, ou o ente querido, e é algo, assim, de alguma forma grave. Então o desespero bateu a porta. Mas não conhecemos a vida espiritual, não temos noção de como se processa a expiação, a reparação, né? E aí a gente se desespera, se abate, perde a fé, a confiança. Entende a dificuldade que o anjo da guarda, o protetor espiritual, os bons espíritos ou o médico espiritual tem para operar os fluidos necessários à restauração do corpo? Porque quando duvidamos, a nossa mente repele, né? Nosso espírito repele esses fluidos que conduzem-nos à cura. Mas quando nós temos fé, quando nós confiamos, eles são atrativos. E vou mais além. A ciência hoje estuda realmente o poder da fé nas curas. É só pesquisar na internet, nas universidades dos Estados Unidos, da Europa e de outros países, outros continentes. Nós vemos aí o trabalho grandioso desse cientista dedicando horas para entender que aquele que cultiva o amor a Deus, independente do templo construído pelo homem, da imagem que ele tenha, aquele que deposita a confiança em Deus, ele reúne em si, assimila energias que propiciam a cura do corpo, dando ao espírito, né, confiança, serenidade e paciência, acima de tudo. Não há um só problema que não tenha solução. Todos têm solução. Por mais complicado que seja, por mais tempo que estejamos incorridos nele, tudo tem solução. Como disse Chico, né? Tudo passa. A solução é aquela necessária ou a melhor adequada à nossa necessidade de progresso espiritual, de progresso material, mas sempre o objetivo é espiritual.
Por isso que os bons espíritos vêm em ajuda àquele que é humilde e reúne em si a fé, a confiança em Deus, neles e em si próprio, né? Por quê? É preciso ter confiança em si mesmo para agir com vontade, com querer, para desbravar, para ir em busca das soluções, né? Imagine que a criatura está desempregada, tem currículo, mas se ela não reúne, né, os seus conhecidos, se ela não vai em busca das pessoas que conheceram, se ela não vai em busca das empresas que contratam, se ela não tem aquela confiança nela que eu vou conseguir, as portas vão se abrir, e não sai à frente, não se põe a campo, não conseguirá. Então, até para essas coisas é preciso ter fé, ou seja, confiança nas suas habilidades, nas suas capacidades, né? E tem mais, né? A presunção é menos fé que orgulho, né? O orgulho sempre é castigado, cedo ou tarde, pela decepção. Ou seja, tem muita pessoa que diz que é orgulhosa, presunçosa e orgulhosa, e acha que isso é fé. Não, isso não é fé, é orgulho. A fé é sempre humilde, calma, doce, tranquila, né? Então, aos presunçosos e orgulhosos, nesse campo, né, Deus castiga pela decepção ou os fracassos que eles colhem, né? O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Magnetismo é uma energia do corpo físico, né? Através da associação de energia elétrica, né? Fluidos espirituais, cria-se um campo magnético. Então, a fé permite que os bons espíritos trabalhem essas energias. Por isso que nós vemos as curas que estão relatadas no Evangelho e outras tantas atuais que nós vemos que ocorrem mesmo, né? Por quê? O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal, e modifica as suas qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível, né? Com essa nossa certeza, esse nosso querer, esse nosso conhecimento, nós atuamos nesse fluido e damos a ele uma direção e ele faz o trabalho que tem que ser feito. Não vemos aí que através da mente o homem, até na reportagem passada aí no domingo, e essa reportagem já tem até um tempo aí, e tem muitas outras, que o homem através do seu pensamento, ele movimenta telas, máquinas, carros, tudo através da sua força mental. E essa força mental é o magnetismo. Por isso que ele não precisa nem movimentar braços e pernas, apenas a sua vontade. Porque somos seres, né, eletromagnéticos. O nosso conjunto fisiológico e perispiritual é elétrico, magnético. Por isso que os espíritos atuam sobre essa estrutura ou essa tessitura, né? E dessa forma, atuando no nosso corpo espiritual, encontrando em nós a receptividade necessária, eles conseguem operar as curas que precisam operar. Nada tão, né, difícil, nada tão simples. Mas para isso é que o caminho tem que estar livre, e esse caminho é fluídico. A via é espiritual, a via é fluídica. A parte material é fácil, os médicos fazem, nós fazemos. Mas esta via é preciso encontrar os dois lados, né? Aquele que emite e aquele que recebe, e vice-versa. Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar esses estranhos fenômenos, tanto de cura como outros, que no passado eram tidos como prodígios, e todavia são apenas as consequências de uma lei natural.
E isso Kardec deixa muito claro no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, na Gênese. Tudo está em nós. É isso que Jesus falou para os seus apóstolos. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente minúscula, ou seja, uma fé mesmo que pequena, as dificuldades, as barreiras se transportariam. Ou seja, você venceria essas barreiras todas, essas dificuldades todas, porque você quer vencer, você trabalha para vencer. E fundamental, a sua mente está aliada aos bons espíritos, ao plano espiritual superior, vinculada a Deus. E em seu coração tem humildade, sinceridade, né, simplicidade e vontade de servir, de auxiliar. Enfim, você se esforça para ser uma pessoa simples, né? Aquela mesma que Jesus disse, que aos simples, estes mesmos que conseguem o reino dos céus. Aos orgulhosos, aos presunçosos, a sua recompensa está na matéria, não adiantando pedir nos céus. Muito bem, obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Quem quiser ler o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, leiam. É um material muito importante para somar, né, ao nosso dia a dia e a gente entender o nosso lado espiritual, né, o nosso lado mais energético, e poder fazer a nossa parte. E respeitar as diferenças, respeitar aqueles que não pensam como nós e aqueles que ainda não entendem essas coisas, né? Porque os tempos atuais estão repletos de pessoas, que procuram nas diferenças, né, a forma de ridicularizar as pessoas, esquecendo que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que assim seja. Obrigado, Dai. E agora abrimos espaço aí para quem desejar fazer uma colocação ou uma pergunta a respeito do tema, né? E fica aberto um momento aí para quem quiser. Fique sem vergonha, né? Fica sem, não precisa ter vergonha não. Aqui estamos uma grande família. Tá? Não tem nada na internet? Também não agora, acho que tem sim. Bom, só falar de fé, né? A fé é um termo subjetivo, vamos dizer assim. Então, não existe boa fé, má fé, não existe grande fé, pouca fé. Fé é fé. Você acredita ou não acredita. Mesmo quem não acredita, tem fé que não acredita nas coisas. Mas então ele tem um pouco de fé. É que nem aquele que diz que não acredita em nada. Mas ele acredita em alguma coisa. Né? Correto. A fé faz parte do homem. O homem sempre vai acreditar que vai atingir aquele objetivo. Eu acredito que eu vou conseguir, que eu vou vencer. Então, é inato do homem. A fé é inata. O que ela precisa ser é trabalhada. Né? Desenvolvida. Exatamente. Né? Então, nós temos a fé, aquela fé irracional, que acredito, mas não entendo porque acredito. E tem aquela fé raciocinada, ou seja, eu acredito, eu tenho fé porque eu entendo o que estou passando, o que estão precisando da gente. Mais ou menos isso aí. Né? Então bem. Vamos trabalhar nossa fé, né? E o nosso amigo Lourenço, né? Lourenço. Esse microfone está esquisito, né? O Lourenço, um abraço, Lourenço, um abraço, Léa. Né? Rudai, boa tarde. Um forte abraço a todos os presentes. Cá com os meus botões, fazendo uma análise sincera sobre a fé, cheguei à seguinte conclusão. A fé natural muitas vezes é refém das emoções, pois sempre age com o coração e se decepciona, porque vive de ilusões e fantasias. Quando vivemos a fé sobrenatural, esta não se perturba e ainda vivemos com grande esperança, porque não é dependente de si mesmo, mas exclusivamente do Espírito. E vivendo na dependência do Espírito, será impossível o desespero tomar conta de nós. Não nos lamentemos e nem a perdemos a paciência, pois o conhecimento da espiritualidade nos capacita a ter condições de enfrentar tudo e todos sem medo e sem dúvidas. Você concorda? Com certeza. E acrescentaria o seguinte: quando Jesus falou para Judas, vá e faça o que tem que ser feito,
Olha só, vá e faça o que tem que ser feito. Jesus já sabia todas as dificuldades a partir daquele momento, né, que ele estaria passando, né, seria submetido. Mas a sua confiança em Deus, a sua confiança que aquilo era tudo passageiro, e a certeza que dali tiraria lições importantes, né, para os seus discípulos e para nós, né, a população humana, ele não vacilou e em nenhum momento titubeou, né? Em nenhum momento ele se abateu ante os insultos e as ofensas e as agressões físicas que ele passou. Tanto é verdade que após isso, né, já tendo perdoado há muito aqueles que eram seus algozes, ele permaneceu por 40 dias entre os apóstolos, os seus discípulos, para dar-lhes um roteiro, para aumentar-lhes a fé na tarefa que eles tinham que fazer, desempenhar, né? Ou seja, esta fé, ou seja, o conhecimento que eles precisariam ter para continuar o trabalho de esclarecer aos homens sobre a sua origem divina, né? E sobre ele, Jesus, como nosso irmão maior que veio nos direcionar no caminho à luz, podemos assim nos expressar. Então, a fé raciocinada, ela compreende, não resta a menor dúvida. Nós podemos fazer maravilhas usando apenas o raciocínio, o conhecimento. Mas, cuidado, a inteligência, o excesso de conhecimento pode levar à presunção, ao orgulho, como foi dito na passagem, né, que nos projeta para a queda. A uma fé é preciso aliar-se à humildade. Então, podemos concluir que sem humildade não há fé. Obrigado, Rodai. Obrigado a todos que participaram. Muito bem. Obrigado a todos, um bom final de semana e até a próxima. Bom, meus irmãos, meus amigos, né? Acho que ficou bem clara a mensagem, né? Então nós temos que trabalhar, arregaçar as mangas, né? E fazer o nosso melhor. Porque nos melhorando, nós conseguimos melhorar aqueles que convivem conosco. Não mudá-los, mas mostrar que é possível, né? Acreditar que tudo pode ser melhorado, modificado, né? Então, vamos trabalhar, vamos arregaçar as nossas mangas e acreditar, ter fé em Deus, que Ele está no comando, sempre nos fornecendo todas as oportunidades. Do momento que formos reclamar alguma coisa, vamos lembrar, poxa vida, eu estou reclamando do quê? Eu tenho saúde, eu tenho uma casa, eu tenho parentes, tenho pessoas que me ajudam, né? E tem Deus que está mostrando para mim que eu tenho condições de resolver todos os problemas. Então, antes de reclamar, vamos agradecer essa oportunidade. É sinal que nós reunimos condições de receber essa tarefa mais difícil e com certeza, com o nosso esforço, com a vontade divina, né? Com a nossa perseverança, nós vamos vencer as dificuldades. Só depende de nós. Os médicos dizem que 90% do tratamento é o próprio paciente. 10% são os remédios, que são os paliativos, são os muletos que nós ainda precisamos. Porque do momento que você acreditar, que você trabalhar, modificar suas posturas, você modifica a sua vida e modifica, né? É o exemplo para aqueles que estão ainda não acreditando, mas que podem melhorar a sua posição na vida. Um abraço a todos, né? Então vamos, depois desses momentos, né, de recebermos, vamos unir os nossos pensamentos e vamos doar. Vamos doar os nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias, para que elas possam ser utilizadas pelos companheiros de espiritualidade, unindo-a às outras correntes de pensamento, de amor, de paz, de reconforto, levando a todos aqueles que estão necessitados, daqueles que estão enfermos da alma, do corpo, da mente, por aqueles que clamam por justiça, por aqueles que pedem para que sejam atendidos, todos conforme merecimento e necessidade. Acreditando sempre, Pai, que o homem nasceu bom. E como bom, ele vai atingir os seus objetivos. Mas é necessário, Pai,
que passemos por todas as dificuldades. Então, nos envolva, Pai, a todos nesse abraço fraterno. Que as casas espíritas, as igrejas, os centros, os templos, enfim, os locais onde se reúnem pessoas para a prática do amor, para a prática do estudo e do auxílio, sejam fortalecidos e se transformem em faroleiros na noite escura, iluminando o caminho daqueles que estão perdidos. Que seja o porto seguro para todos que estão necessitados. Vamos vibrar por esse país, Brasil, que está passando por grandes transformações. Algumas turbulências, como já foram previstas, que possamos, através do nosso amor, da nossa confiança, do nosso trabalho, modificarmos, melhorarmos as condições desse nosso querido Brasil, envolvendo-o no forte carinho, num abraço fraterno, envolvendo, Senhor, também o planeta Terra, que está passando por grandes transformações, para que as intransigências do homem, Senhor, possam ser clareadas, possam ser diluídas, possam ser eliminadas, para que possamos formar uma grande família, uma família universal, Senhor, em que todos trabalhem pela melhora do seu próximo e pela sua própria melhora. Obrigado, meu Pai, que assim seja. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade, humildemente nós pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos. Aqueles companheiros que nos acompanharam até agora, que retornando aos seus afazeres, tenham uma boa semana, que Deus os abençoe, e tenham fé que tudo pode ser modificado, que tudo vai melhorar desde que nós acreditamos e façamos a nossa parte, que é para o trabalho. Um abraço fraterno a todos, vamos em paz, que Deus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. E aqueles companheiros que vão receber o tratamento, né? Então aguarde orientação, nós vamos preparar a câmara para recebê-los e vamos iniciar o nosso tratamento. Então um cordial boa tarde e até a semana que vem, se Deus quiser.